pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez com vocês aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, da TV Educação, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Turminha, a gente vai começar hoje um assunto novo, né? A gente vai começar um assunto do nosso quarto período, né? Que trata sobre o estudo dos polinômios. Tá? Lembrando que nós já finalizamos a geometria analítica, né? Os vídeos estão disponíveis para vocês lá no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias. Assistam, vamos lá, conferir esse conteúdo. E hoje a gente vai iniciar os nossos conteúdos do quarto período, né? Finalizando aí o bimestre com o assunto polinômios. Tá começando hoje as noções iniciais, o conceito, né, entender o que é um polinômio, quais são os elementos que constituem um polinômio, tá? O que é uma raiz de um polinômio. Tá? Então a gente vai dar aquela aula teórica para a gente conhecer aquele elemento, né, matemático que a gente vai estudar. Tá? Então a aula de hoje, o assunto é polinômio. Tá? Então vem comigo e faça anotações e confira direitinho. Pessoal, polinômio é um assunto que você já começou a estudar no ensino fundamental. Lá no oitavo ano ou sétimo ano, o aluno tem o primeiro contato com estruturas algébricas, tá? Chamadas de polinômio. Aqui no ensino médio a gente aprofunda um pouco mais esse estudo, mas isso é algo que não é muita novidade para o aluno do ensino médio, porque ele já tem essa base lá do ensino fundamental. Beleza? Então, olha só. Primeiro, definição, né? Eu vou definir o que é um polinômio. Então, denominamos de polinômio na variável x, né? Um polinômio tem uma variável, pode ser x ou pode ser qualquer outra letra, né? Indicamos por px a expressão. Turminha, aqui nós temos a forma geral de representar um polinômio, né? Certo? A forma geral, que às vezes até é um pouco difícil de você compreender, tá? Mas isso aqui é a representação geral de um polinômio. Se eu quero representar todos os polinômios, a representação geral é essa aqui. Mas a gente vai explicar para vocês o que é cada um desses elementos que formam esse polinômio aqui. Olha só, vocês estão vendo aqui a expressão A0, A1, A2 até um determinado AN. Esses elementos eles são números conhecidos chamados de coeficientes. Tá? Então nós temos aqui que o A0, o A1, o A2 até o último elemento, que é o AN, são denominados coeficientes. Coeficientes do polinômio. Beleza? Então são esses elementos A0, A1, A2 recebem o nome de coeficientes. São números conhecidos, tá? Números do conjunto dos números reais. Beleza. O que mais? Cada elemento desse aqui, ó, A0 multiplicado por x elevado a n, o A1 vezes x elevado a n menos 1, cada elemento desse é chamado de termo do polinômio. É um termo do polinômio. Então nós temos que o A0 vezes x elevado a n, o A1 vezes x elevado a n menos 1, vezes o A2 elevado a x elevado a n menos 2, até o determinado a n, recebe o nome de termos do polinômio. Certinho? Certo. Depois eu vou colocar um exemplo numérico para a gente entender melhor. Tá? O x, turminha, o x representa a variável. É a variável do polinômio. Certo? É a variável do polinômio. Tá? Esse elemento aqui, AN, esse último elemento aqui, ele recebe o nome de termo independente. Tá? Porque ele recebe o nome de termo independente. A gente vai ver já já que é o número que não acompanha a variável. Ele está só. É um coeficiente que não acompanha a variável. Então, esse A, N, recebe o nome de termo independente
independente do polinômio. Então, basicamente, certo? São esses os elementos que formam ou que compõem essa expressão. Então, um polinômio ele pode ser uma estrutura de uma função. O polinômio pode ser uma estrutura de uma equação. Lembra na primeira série quando se estuda função polinomial do segundo grau? Por que se chama função polinomial do segundo grau? Porque a função é formada por uma estrutura que é um polinômio do segundo grau. A gente vai já falar de grau do polinômio. Tá? Então, o polinômio é uma expressão algébrica que está frequente em muitos cálculos dentro da matemática. Certinho? Olha só, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Onde a gente vai destacar os elementos aqui do polinômio. Ó. Tem aqui o px é igual a 4x ao cubo menos 3x ao quadrado, 7x, esse 7x está elevado a 1. Ó. Perceba que na definição, o expoente da variável ele vem numa ordem decrescente. Ó. Por isso que a gente coloca aqui n menos 1, aqui n menos 2. Quer dizer, o expoente da variável, quando você coloca o polinômio na ordem, ele vem numa forma decrescente. Esse n aqui, ó, ele pertence aos naturais. Pertence ao conjunto dos naturais. Então, você percebe que acontece a mesma coisa aqui, ó. O x está elevado a 3, depois do x ao quadrado, o x elevado a 1. Se eu quiser colocar aqui x elevado a 0, tá? Então, os expoentes eles vêm diminuindo uma unidade. Beleza, vamos destacar aqui quais são os elementos que compõem esse polinômio. Olha só, o 4, o menos 3, o 7 e o menos 10 são os coeficientes. Certo? São os coeficientes da coisa, do polinômio. Ok? O termo 4x ao cubo menos 3x ao quadrado, o 7x e o menos 10 são quem? São os termos do polinômio. Tá? Termos do polinômio. Beleza? Fica mais fácil você identificar, né? Olha só, quem é o x? O x é a variável. Certo? O x é a variável do meu polinômio. O polinômio tem que ter uma variável, então é o x. Tá? E o menos 10 corresponde ao termo independente. Ó. Termo independente. Certo? Por que que o menos 10 ele é chamado de termo independente? Perceba que o menos 10 ele não acompanha a variável x. Tá? Ele está solto na equação. Certo? Solto na equação. Então, turma, essa é a estrutura. Então, se você olhar uma estrutura algébrica dessa forma, com essas características, você está diante de um polinômio. Tá? Outro elemento que a gente vai falar aqui é de grau do polinômio. E na matemática, o que tem grau é polinômio. Por isso que não é muito correto, por exemplo, você falar de função do segundo grau. O que é correto você falar função polinomial do segundo grau. Porque na matemática, o que tem grau é polinômio. Certo? Então, a gente vai ver como é que eu consigo determinar qual é o grau do polinômio. O polinômio do terceiro grau é do segundo grau. O que vai definir o grau do polinômio? Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui que nós colocamos, qual seria esse polinômio de que grau? Tá? Então, vamos ver como é que a gente define o grau de um polinômio. Certo? Então, o grau do polinômio. O grau do polinômio é definido pelo maior expoente da variável dos termos do polinômio. Termos do polinômio. Tá? Então, para eu saber
para eu definir, né, qual seria o grau do polinômio, basta eu ir para o maior expoente dos termos do meu polinômio. Então eu coloquei vários exemplos aqui, ó. Tá? Tem 4 exemplos aqui. Polinômio px, x ao cubo mais x ao quadrado mais 7. Ora, você vai... Qual é o maior expoente? O maior expoente é aqui, ó. Tá? Porque o x, a variável, está elevada ao cubo. Certo? Então, eu posso dizer que o grau do polinômio p é igual a 3. Ou o polinômio px é um polinômio do terceiro grau. Por que é o polinômio do terceiro grau? Porque o maior expoente é 3. Ó. Então, você define o grau do polinômio pelo maior grau do expoente da variável. Você vai buscar o termo que tem o maior expoente. Aquele expoente representa o grau daquele polinômio. Certo? Olha aqui, esse é outro exemplo. Polinômio qx. Então, você tem aqui, ó. Geralmente, se escreve o polinômio em ordem. Tá? Se ele não tiver escrito em ordem, a gente tenta colocá-lo sempre em ordem. Só como é que é essa ordem? É justamente a ordem decrescente, ó, em relação aos polinômios. Se o polinômio estiver em ordem, ou seja, os expoentes estiverem em ordem decrescente, ó, você vai diminuindo uma unidade, aí esse primeiro elemento vai ser o elemento que vai te dar o grau do polinômio. Certo? Mas se não estiver em ordem, você vai buscar onde está o maior expoente, né, para determinar o grau. Então, no caso, o grau aqui do polinômio Q é igual a 5, né? Esse aqui é um polinômio do quinto grau. Tá? Já nesse exemplo aqui, o AX, ó, tá? A gente vai ver já que esse polinômio aqui ele não está completo. Por que ele não está completo? Perceba que passou do 4 para o 2, ó. Pulou o 3 e não tem o expoente 1 também. Mas não deixa de ser um polinômio por causa disso. Então, nesse caso aqui, ó, esse polinômio A tem grau 4. É um polinômio do quarto grau. Professor, esse polinômio aqui, bx igual a 10, só tem um termo independente. Tá? Isso aqui é considerado um polinômio? É sim, turminha. Tá? A gente pode considerar um polinômio formado só pelo termo independente, um polinômio, né? Embora às vezes chegue até a ser contraditório. Poli vem de muitos, né? E você tem um termo só. Mas se considera assim, isso aqui seja um polinômio. Então, nós temos que esse grau aqui no caso, como não tem o x, o grau desse polinômio b é grau 0. Não é grau 1. Grau 1 se fosse 10x. Porque o x estaria elevado a 1. Se fosse 10x, aí seria um polinômio do primeiro grau. Mas só tem um 10. Então, no caso aí, é um polinômio do grau 0. Beleza? Então, já reconhecemos um polinômio, já sabemos identificar. Tá? Nós já sabemos como é, o que define o grau, como é que se determina o grau de um polinômio. Vamos botar assim uma questãozinha aqui, ó. Determine o valor de n de tal forma que o polinômio px igual n ao quadrado menos 4 multiplicado por x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 2x, mais 3 tenha grau 2. Ora, pessoal, veja o que ele está perguntando aqui. O que ele quer? Ele quer para determinar, saber para qual valor de n, esse polinômio aí seja um polinômio de grau 2. Turma, para que esse polinômio seja de grau 2, esse x ao cubo ele não pode estar aí. Porque se ele estiver, ele vai ser de grau 3. Tá? Grau 3. Tá? Se o elemento x ao cubo estiver presente no polinômio, como ele está elevado à terceira potência, ele seria um polinômio de grau 3. Então, para que esse polinômio seja do segundo grau, o x ao cubo não pode estar presente no polinômio. E para que o x ao cubo não esteja presente no polinômio, o que tem que acontecer? O seu coeficiente tem que ser 0. Tá? Ou seja, o n ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0.
Porque a partir do momento que esse elemento for zero, 0 multiplicado por x ao cubo é zero. O x ao cubo vai desaparecer, vai ficar só o x ao quadrado e os demais elementos, e o polinômio fica sendo um polinômio do segundo grau. Tá? Entenderam a história? Então, para que esse polinômio seja do segundo grau, o x ao cubo tem que desaparecer. Para que isso aconteça, o coeficiente dele tem que ser zero. Mas que é o coeficiente do x ao cubo? É justamente o n ao quadrado menos 4. Então, n ao quadrado menos 4 tem que ser igual a zero. Aí você resolve essa equação para saber quais valores de n tornam isso aqui zero. Tá? Então, a gente resolve, que é uma equaçãozinha do segundo grau incompleta, né? Então, basta mandar esse menos 4 para lá. Aí você vai ter n ao quadrado igual a 4. Não é isso? Aí você vai ter que o n vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, o n tem que ser igual a mais ou menos 2. Ora, se o n for 2 ou o n for menos 2, o polinômio será do segundo grau. Por quê? Substitua aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 dá 0. 0 vezes x ao cubo, 0. Fica só o x ao quadrado. Ó. O polinômio fica sendo do segundo grau. Ou n menos 2. Porque se o n for menos 2, turma, ó, o menos 2 ao quadrado também dá menos 4. Aliás, dá mais 4, né? Mais 4 menos 4 dá 0. Acontecer a mesma coisa. O x ao cubo vai desaparecer. Vai ficar só o x ao quadrado. Então, turminha, para que esse polinômio seja do segundo grau, o n tem que ser igual a 2 ou o n tem que ser igual a menos 2. Certinho? Beleza. Há outro exemplozinho aqui. Discuta o grau do polinômio px igual ao quadrado menos 9x ao cubo mais 3x menos 3 em função de a. Discutir, turma, é saber qual grau seria esse polinômio. Mas veja bem o que acontece. Ó, algo parecido com esse aqui. Esse polinômio vai ser do terceiro grau, tá? Porque o maior expoente aqui é 3. Tá? O maior expoente aqui é 3. Para que esse polinômio seja do terceiro grau, esse a ao quadrado menos 9, ele não pode ser zero. Ele não pode ser zero. Certo? Por quê? Porque se ele for zero, o x ao cubo vai desaparecer. Então, discutir é você saber quais valores de a fazem com que um polinômio seja de um determinado grau. Tá? Então, vamos discutir. Então, esse a ao quadrado menos 9, ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Tá? A ao quadrado menos... Isso aqui é uma inequação, né? Uma desigualdade. Você resolve essa desigualdade da mesma forma que você resolve uma equação, né? Então, você vai ter a ao quadrado e diferente de 9. Certo? Essa potência 2 passa para lá na forma de raiz, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Aí você vai ter que o a vai ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ou seja, o a é diferente de mais ou menos 3. Então, turma, o que acontece? O a, ele não pode ser, ele tem que ser diferente de 3 e diferente de menos 3 para que ele seja do terceiro grau. Essa é a discussão. Para que o polinômio seja um polinômio do terceiro grau, o a não pode ser nem 3 e nem menos 3. Porque se ele for 3 e menos 3, ele vai ser do primeiro grau. Aí você quer discutir. Turminha, então hoje a gente iniciou o estudo dos polinômios, né? Definimos o polinômio, como é que sua estrutura, como é seus elementos que compõem esse polinômio. Vimos também como é que determina o grau, que é algo importante, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, já sabem, né? Hashtag fica em casa aprendendo.